Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos aprender a calcular a derivada de uma função em um determinado ponto, bem como entender o seu significado. Se você ainda não viu os primeiros vídeos de derivada, é só clicar no card que vai aparecer para vocês aqui. A derivada de uma função, ela representa o que, pessoal? Ela representa a inclinação de todas as retas tangentes a essa função. Então, a derivada de uma função em um determinado ponto, o que ela vai representar? Ela vai representar a inclinação da reta tangente num determinado ponto. Agora eu vou fazer aqui 3 retas tangentes para a gente analisar direitinho. Então, vamos começar pelo ponto A. Eu tracei aqui uma reta tangente, esse ponto, e quando eu quiser descobrir a inclinação dessa reta tangente nesse ponto, eu preciso fazer a derivada dessa função e substituir o quê? O ponto A no valor de x. Já no ponto B, para eu descobrir a inclinação dessa reta tangente, eu preciso fazer a derivada da função e substituir. Onde está x, eu coloco b. A mesma coisa no ponto C. Para eu descobrir a inclinação dessa reta tangente, basta eu fazer o quê? A derivada da função e substituo o valor de x por c. Agora, pessoal, vamos aplicar o que a gente viu em alguns exercícios. Calcule a inclinação da reta tangente no ponto dado. Então, eu tenho aqui a minha função y igual a x ao cubo mais x, e eu quero calcular a inclinação da reta tangente no ponto x igual a menos 1 e y igual a menos 2. Então, seria esse ponto aqui. Então, o primeiro passo aqui vai ser a gente calcular a derivada dessa função. A derivada vai ser igual a 3x ao quadrado mais 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir x igual a menos 1 na minha derivada. Então, vai ficar 3 menos 1 elevado ao quadrado mais 1. Menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Então, a inclinação da reta tangente nesse ponto vai ser igual a 4, uma inclinação positiva. Então, vamos fazer aqui rapidinho a reta tangente. Então, como a gente pode ver aqui, a inclinação dessa minha reta tangente, ela é positiva e também significa, tem uma outra implicação aqui. Se a inclinação da minha reta tangente é positiva nesse ponto, significa que a função também é crescente nesse ponto. Agora, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa. Eu tenho aqui a função y igual a 5 raiz quadrada de x. Eu quero saber o seguinte, essa função é crescente ou decrescente no ponto de x igual a 1? O que vocês acham? Para eu saber isso, eu preciso calcular o quê? A inclinação da reta tangente nesse ponto. E aí, se a inclinação da minha reta tangente nesse ponto for positiva, a minha função é crescente. Se a inclinação da reta tangente for negativa nesse ponto, então vamos lá. Primeiro passo, derivada da função. Antes de derivar a função, eu vou só reescrever, vai ficar mais fácil de derivar. Então, vai ser 5x elevado a meio. Derivada da função, 5. Repito, a constante deriva a função meio x elevado a menos meio. Então, rearrumando, eu vou ter 5 sobre 2. Esse x elevado a menos meio, eu posso levar lá para baixo, fica x elevado a meio. E só rearrumando mais uma vez, 5 meios raiz de x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na minha derivada o x igual a 1. Então, vai ficar 5, 2, raiz de 1, que fica igual a 5 meios. Então, a derivada da função nesse ponto, ela é igual a 5 meios, 2,5, ela é positiva, então significa que a minha função é crescente nesse ponto. Vou colocar aqui o gráfico dessa função para a gente confirmar o que a gente achou.
Então, nesse ponto de x igual a 1, o meu y é igual a 5. E aí, se eu fizer aqui a minha reta tangente, eu vou encontrar que ela tem uma inclinação positiva nesse ponto, indicando que a função é crescente, assim como a gente pode ver no gráfico que a minha função é crescente. Pronto, tá aqui a minha reta tangente no ponto, ela tem inclinação positiva e nesse ponto a minha função também é crescente. Agora, pessoal, vamos determinar a inclinação da reta tangente nesse ponto x igual a 1, y igual a 1 para essa função. Y igual a x mais 2 ln de x. Primeira derivada vai ser 1 mais 2 vezes 1 sobre x. Vou só rearrumar isso aqui, vai ficar 1 mais 2 sobre x. Agora eu quero saber a derivada nesse ponto específico, então vou substituir x igual a 1 na minha derivada. Então vai ficar 1 mais 2 sobre 1. Então, 1 mais 2, 3. Então, a inclinação da minha reta tangente nesse ponto é igual a 3. Eu também posso inferir, sem fazer gráfico nenhum, que a função ela está o quê? Crescente nesse ponto. Por quê? Porque a minha derivada é positiva nesse ponto. Vamos para o quarto exercício aqui, para minha quarta função. Eu quero saber a inclinação da reta tangente no ponto x igual a 2, quando a minha função é o quê? É elevado a x sobre x. Eu vou fazer aqui a primeira derivada. Eu tenho aqui o quociente de duas funções, então vou aplicar a regra do quociente, que vai ser o quê? Derivada da primeira função, que é a própria função, é de x, vezes a segunda função, menos, repito, a primeira função e derivo a segunda função sobre a segunda função ao quadrado. Agora eu vou rearrumar aqui, antes de substituir o ponto, eu posso colocar o e elevado a x em evidência, vai ficar x menos 1 sobre x ao quadrado. Agora eu vou descobrir a derivada dessa função no ponto x igual a 2. Então vai ficar e elevado a 2, 2 menos 1 sobre 2 ao quadrado. Rearrumando, vai ficar e elevado a 2 sobre 4. E isso vai dar 1,85 aproximadamente. Agora, pessoal, vamos determinar aqui a derivada da função no ponto x igual a 4. Então, vamos fazer primeiro a derivada dessa função. Antes disso, o que a gente precisa fazer? Precisa rearrumar essa função para ficar mais fácil de derivar. Vou colocar 4 menos 4, 3t elevado a menos 1. Tá? Joguei o 3t lá para cima. Então, a derivada da função vai ser derivada da constante 0, da constante multiplicando a função, repito, a constante, derivo a função, que vai ser menos 1 vezes 3t elevado a menos 2 vezes 3, tá? Que é a regra da cadeia, derivei aqui dentro, 3t. Menos com menos, mais. 4 vezes 3, que vai ficar 12, 3t elevado a menos 2. Que eu posso fazer
12 sobre 3t elevado ao quadrado. Posso rearrumar aqui, vai ficar 12 sobre 9t ao quadrado. Posso simplificar aqui e vai ficar 4 sobre 3t ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar a derivada nesse ponto específico, x igual a 4. Então, vai ficar 4 sobre 3, 4 ao quadrado. Então, vai ser 4 sobre 3 vezes 16. Então, posso simplificar aqui para facilitar meu cálculo. 4 com 16 vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. Então, vai ficar 1 sobre 3 vezes 4, 12, que aproximadamente vai ser igual a 0,08. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho que nesse ponto a minha função é crescente, por quê? Porque a minha derivada é positiva nesse ponto, e eu também sei que a inclinação da reta tangente a esse ponto, ela é o quê? Positiva. Eu cheguei a todas essas conclusões sem precisar esboçar o gráfico da função. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.